Tá vendo que falei que era rápido? A gente já voltou. Espero que você já tenha aí salvado o nosso WhatsApp, já esteja aí com esse cafezinho pronto. Lembrando, o nosso WhatsApp é o 999650035. E eu já estou aqui com a querida psicóloga, né? Que vai conversar com a gente agora sobre as questões, né, da nossa saúde mental. A gente lembra muito em cuidar do corpo, né, do físico, mas a nossa mente, como é que fica? Principalmente nesses últimos dias, né? Então, doutora, muito bom dia, obrigado, né, por estar aqui conosco para a gente ter esse bate-papo. Mas antes de mais nada, né, deixa o pessoal de casa ali conhecer um pouquinho melhor, né, doutora? Então, bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite. E para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu atendo na Clínica AME, aqui de Araranguá, que é uma clínica com vários profissionais, né, da área da saúde, tem todas as especialidades. Então, a gente tem uma equipe bem boa ali, tanto a gente atende os bariátricos também, né, de Legal. cirurgia bariátrica, e a parte clínica também, né, terapias. Fizemos avaliações também psicológicas, né? Então, a gente atende ali, né, na Clínica AME, e estamos à disposição, né? Perfeito, então. A gente sabe que é importante nessa área, a gente não pode esquecer, é como a gente falou no início, né? Saúde mental também importa. E, doutora, vou começar com a primeira pergunta ali para a senhora. A gente sabe que hoje a gente se preocupa muito com o corpo, mas de fato esquece da mente. Principalmente nesses últimos 2 anos que a gente veio aí, né, a questão do isolamento social, né? Então teve muita dificuldade, desde para os adultos, as crianças, os idosos. Hoje, qual é o primeiro passo que a gente deve ter para cuidar da nossa mente, da saúde mental em si? A gente sabe que esse período de pandemia foi muito angustiante para todos, né, o Alex? Sendo que desde crianças, adultos, idosos, né, passaram por essa transição e a saúde mental foi ficando em segundo plano também. Como você falou em relação ao corpo, né? Todo mundo teve que ficar mais em casa, conviver mais com a família. Então, essas questões também afloraram outras questões pessoais, né? Que até então o pessoal não ficava muito em casa, né? A maioria trabalhava, né? Só chegava à noite. Hoje, na pandemia, não. Geralmente trabalham remotamente e foi uma questão, assim, de olhar mais para si. Foi difícil, hein? Eu digo que foi difícil. Porque é difícil, né, Alex? Essa questão, a gente olha o externo, né? Sim. E como é que eu tô dentro? Porque dentro que vai comandar o que tá fora. Se eu tô com meus pensamentos bons, em dia, tudo certinho, que é raro, Literalmente, né? vou ter um resultado. Agora, se eu tô com uns pensamentos disfuncionais, que a gente chama, né, em relação a pensamentos negativos, distorcidos, crenças, né, limitantes, que a gente chama, o que são essas crenças, né? São o que a gente aprende no decorrer da nossa vida, quando a gente é criança. Né? Entendi. E a gente sabe, né, doutora, por exemplo, que muito nesse sentido, né, o que aconteceria muito, né? A gente sabe que a gente fala sobre a questão do sentimento. Eu digo por mim mesma, às vezes a gente está trabalhando em casa, está muito sozinho, acaba com aquela adrenalina do dia, porque é aquela correria. Sai de manhã logo cedo, trabalha, estuda, volta para casa, de repente tudo isso mudou. E daí vem aquele sentimento, às vezes, de solidão, de estar triste, de se sentir abandonado. E daí muitas pessoas às vezes se questionam se tem aquela famosa, infelizmente, a doença do século, a gente pode assim intitular, né? A depressão, né? Muito se fala sobre isso. Mas, de fato, qual o momento que a gente deve botar assim o sinalzinho de alerta e dizer eu preciso procurar um especialista? Então, além da depressão, Alex, uma das doenças que estão, assim, doenças do século, né? É a ansiedade. Então, a ansiedade, assim, tá a mil em todos os níveis, em todas as classes sociais, em todas as idades, até em crianças. E até questionar até isso agora. A gente viu, por exemplo, nas últimas semanas aqui no Brasil, teve um surto de ansiedade coletiva dentro das escolas, né? Então, sobre essa questão da ansiedade, como a gente consegue diferenciar o que é ansiedade, o que é depressão, como se atentar? Então, alguns sintomas são bem sutis.
né? Que a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente até não percebe, mas as pessoas que estão ao nosso redor podem perceber. Então, irritabilidade, isolamento social, vontade de deixar de fazer o que era hábito de fazer do dia a dia, do cotidiano, né? Por exemplo, eu gostava tanto de caminhar, um exemplo. Aí eu ia sempre caminhar, mas não consigo nem sair da cama. Não consigo fazer, sabe, coisas cotidianas que a gente fazia antes e que não está conseguindo fazer. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada, que a gente tem que ficar em alerta e a gente tem que buscar auxílio. Sim. Né? Uma coisa bem importante, Alex, não tenha medo de procurar ajuda, não tenha vergonha, todo mundo sente. É porque, eu ia até lhe perguntar, porque tem muito essa questão do tabu, né? Eu vou pro psicólogo, eu sou louco, vamos assim dizer, as pessoas dizem, né? Não, gente, não é isso. A terapia, o psicólogo, o trabalho que tem que ser feito, né? É o autoconhecimento, a gente se entender um pouco melhor, tirar aí as nossas dúvidas e esclarecer o que de fato está acontecendo conosco, mas aqui, dentro da mente, né, doutora? Então, assim, essa ajuda é muito importante em todos os níveis de ansiedade, por exemplo, ou de depressão, né? Então, o que a gente sempre orienta? Procure uma ajuda, um profissional de confiança sua, né? Que te passe segurança também, né? Porque a pessoa tem que criar esse vínculo, né? Com o profissional ou a profissional. Mas mesmo assim, Alex, ainda existe, como você falou, esse preconceito. Pede pro Kevin ficar atento ao Esse preconceito do quê? De procurar ajuda. Não, vai passar. É rapidinho. É só uma tristeza. Só que se a gente não vê no começo, a coisa vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. A ansiedade vai se tornando uma crise cada vez mais constante, até chegar a crise de pânico, até travar fisicamente. Que geralmente é o que acontece quando a gente não olha. Vai travar, de alguma forma. Eu tive pacientes que foram para o pronto-socorro, né? Com as pernas travadas, com os braços tortos. Então, por quê? Porque deixou chegar a esse ponto. Então, a gente vê como a mente influencia em todo o nosso corpo, né? Com certeza. Então, a gente tem o nosso coração, mas a mente é que faz tudo funcionar, né? Comanda tudo. Por isso, a importância da gente se olhar, né? Agora, doutor, o que acontece, né? A gente, como adulto, a gente consegue, às vezes, fazer, às vezes, não sempre, mas às vezes, né? A gente consegue fazer aquele nosso autoanálise. Eu não tô bem, não tô legal. Mas, referente aos pais, referente ao cuidado com as crianças e os adolescentes, quais a atenção que eles devem ter nesse sentido? Então, os pais são peças importantíssimas para a construção das crianças, principalmente os pais, os cuidadores, né? Às vezes tem crianças que são cuidadas pelos avós, né? E as pessoas responsáveis por essas crianças têm que ter muita atenção. Por quê? Porque elas estão se constituindo. Então elas precisam o quê? De segurança, de limite, de suporte, de atenção, de carinho. Mas não dá tempo. Mas tem que ter um tempo para essas crianças. Tem que se ter, Elas estão ali, Sim. elas estão pedindo atenção, elas estão pedindo limites. Tem muitos pacientes que dizem, mas eu não sei como lidar, tal, porque observe, tá quietinho no cantinho, tá paradinho, ou não tá, né, mudou a rotina, não tá comendo, não quer ir para a escola, alguma coisa tem. Nada acontece por acaso. Então, se tem sintomas, tem que aparecer o porquê desses sintomas. Então, uma coisa bem interessante, Alex, é o quê? A gente ir na fonte, né? O que aconteceu para fulano se comportar daquela maneira? Então, os pais têm que ter esse cuidado, né? Por exemplo, temos aqui uma pergunta falando justamente sobre a criança e o adolescente. Ele está falando aqui da Marina, ela é lá do Turvo, e ela disse que tem um filho ali que está com faixa etária de 10 anos de idade. Certo. Contudo, o comportamento na escola dele mudou. Acontece, ele era uma criança mais extrovertida, brincalhona, mas nas últimas semanas ela está percebendo que ele está mais tristonho, né, segundo ela.
Nesse caso, ela se pergunta, seria interessante levar para um acompanhamento médico, um psicólogo, algo assim do tipo, para entender um pouco melhor o que está acontecendo? Então, obrigada pela pergunta, né? Mas, assim, sim, seria indicado. Mas eu acho que antes ainda... É Marina, né? Isso, Marina. Marina, tentar dar uma investigada. Investigada como, né? Pergunta para o professor, pergunta para os coleguinhas, para quem ele tem mais convívio na escola. Aconteceu alguma coisa? Teve alguma briga? O que acontece que eu vejo muito também, Alex? Na escola, tem super e maravilhosos professores, né? A gente sabe. Mas também tem alguns que, às vezes, agem com uma certa... Emoção demais, vamos dizer assim, a flor da pele. Estou procurando a palavra aqui. Mas, assim, de forma que eles têm que exercer, sim, eles dão limite, porque é necessário, Sim, a gente de sabe, fato. né? Mas a escola também, ela é um convívio social, né? E ela faz parte do desenvolvimento da criança, tanto intelectual como emocional e, né, social, com os amiguinhos. E ali ela vai aprender a como lidar. Então, na escola é a mesma coisa na casa. Tem que ter os limites, tem que ter, né? Só que, às vezes, o jeito de falar, o jeito... Cada um tem uma personalidade, interpreta de uma forma. Então, às vezes, eu já atendi muitos pacientes que... O que acontece? As crianças mesmo. Porque a fulana agiu assim, falou assim. E o que a gente... Eu tenho uma paciente dos Estados Unidos, tá? Eu atendo ela online. E ela tem 12 anos. E ela sempre diz que lá nos Estados Unidos tem um certo preconceito com as crianças estrangeiras ainda. E não só por ser de fora, ser diferente e tal. E nesse atendimento, ela me relata muito essa questão de que na escola a gente é prezado, a gente aprende. Olha só, 12 anos, tá? A gente aprende que a gente tem que respeitar o outro, que a gente tem que apoiar o outro, amar o próximo. Mas eles não estão fazendo isso. Palavras dela, na prática. Eu não estou criticando as escolas nem os professores. Sim, Eu estou claro. dizendo que tem casos que acontecem, né? Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está 100%. Sim. Eu sempre digo. Só que a gente tem que ter um cuidado. Sim, de fato, né? uma atenção, né? Uma atenção, e é geral a atenção. Não é porque o fulano é o ciclano, é geral, tanto dos professores como dos pais, né? Então, nesse caso da Marina, o que eu indicaria? Dar uma investigada. Uma investigada com os professores. Mudou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa dentro da sala? O que eu vejo assim? As crianças, elas vêm... Hoje adultos já, né? Muitas crianças que hoje são adultos, elas vêm com muitos traumas para terapia. Que traumas são esses? Porque me chamaram de burro. Porque a professora... Teve um caso que a professora colocou 3 desenhos, os mais bonitos, no mural e não botou dos 30 outros da turma. Então... Isso afeta. E a criança está nessa fase de formação de sentimentos, né? De cuidado, então... Então, assim, para muitos... Tudo certo. Não gostou, não gostou. Mas tem alguns que já são mais sensíveis, que já têm outras vivências que talvez de rejeição, de abandono. Então, tu dizer para ele que o dele não é bom ou que não ficou... Claro que tem critérios de notas, tudo, né? Mas tem um jeito de falar. Eu sempre digo, tu pode falar qualquer coisa. Depende do jeito que tu fala. O que faz, né? Até aproveitando essa deixa, a gente está aqui com a Amanda, lá do Sombrio, que diz o seguinte, segundo ela tem uma filha de 16 anos, a fase aí, como o pessoal muito menciona, a fase da rebeldia, e o que acontece? Ela disse que ela sempre foi uma moça quieta, né? A filha dela sempre foi muito quieta, só que nos últimos tempos ela está mais isolada. E não consegue abrir um caminho para poder conversar aí com a filha. Nesse sentido, o que ela poderia fazer? Será que seria necessário, às vezes, levar para um especialista, tentar abrir uma conversa de outra forma para entender o que está acontecendo? Eu sempre indico a conversa primeiro, o diálogo em casa, né? Tentar questionar ela o que pode estar acontecendo, o que está deixando ela triste, o que mudou. A
aconteceu alguma coisa na escola, ou tem alguma amiga que não está conversando com ela, dela acha que ela é inferior. Tem muitas coisas envolvidas, né? Mas, assim, com certeza, se ela não conseguir fazer isso, o indicado, sim, é procurar um profissional que consiga ter essa abertura, né? Para depois trabalhar em conjunto com a família. Entendi. Doutora, se eu estiver errado, me corrija, mas a gente está percebendo, né, que eu digo por mim mesmo, né, nesse século que a gente está vivendo, hoje os pais eles têm uma dificuldade muito maior de poder conversar com os filhos, né? Isso se dá também devido a essa era digital no qual a gente está vivendo, né, nesse momento, tudo é Instagram, WhatsApp, TikTok e assim por diante. Então, hoje, doutora, um conselho que a senhora daria aí para os pais para tentar ter um diálogo mais aberto com os filhos e entender o que está se passando aí na mente, principalmente desses adolescentes, por exemplo? Um dos conselhos seria entrar no mundo deles, né? Porque, às vezes, o que acontece? Ainda existem, né? Que vai passando de pai para filho, né? Tem pais que não conseguem conversar com os filhos porque os pais deles não conseguiram, não tinha essa conversa. Então, é uma coisa que a gente... Olha que interessante, uma coisa puxa a outra. Lá, os meus pais não conversavam e eu trago isso para a realidade com o meu filho. Tá vendo? Isso é autoconhecimento, ó. Preste bem atenção. Então, envolve desde lá atrás. Sim, porque assim, se eu tenho um convívio, por exemplo, se a pessoa não consegue conversar... ela tem que ver o porquê que ela não está conseguindo ter esse diálogo também, né? Por quê? Porque provavelmente ela também não teve com os pais dela esse diálogo, essa abertura. Então, o que acontece? O que seria o indicado? O indicado é ou levar para um profissional, né? Para a gente trabalhar em conjunto isso. Para quê? Para que a pessoa também se desenvolva. A mãe, o pai... Por que essa dificuldade? Porque o pai e a mãe, eles não podem estar num patamar que o filho não consiga alcançar eles. Entendi. Porque às vezes isso acontece, e muito. Aí eu nem falo porque não adianta. Tem um choque, vamos assim dizer. E os pais, às vezes, impõem, além do limite que é necessário, impõem uma barreira. Eu que mando... e tu obedece. Tem uma questão hierárquica, vamos assim dizer. Que é passada de pai para filho. Ok, tem que existir o respeito, tem que existir a escuta, tem que existir o limite, mas tem que existir o diálogo também. Mas por que tu tá assim hoje? Aconteceu alguma coisa? O pai e a mãe observam tudo, gente. Sabe o que acontece, detalhes? Eles sentem, eles vejam que a pessoa não tá bem. O que aconteceu? E se a pessoa tem liberdade para falar, ela vai falar. Se ela não fala, é porque ela não está sentindo a vontade. Não está confortável, né? Não está confortável. Doutora, até aproveitando aqui a deixa, ó, tem uma mensagem muito bacana aqui da Samara Paz, que diz o seguinte, ó, parabéns por entrevistar essa excelente profissional. A doutora Patrícia tem um conhecimento e amor pela profissão. Que legal, beijo, Samara. Agora a gente tem uma pergunta referente à medicação. O que acontece? A Tamires, aqui de Araranguá, ela está questionando o seguinte, alguns momentos ela se sentiu, não conseguia dormir e se sentia muito ansiosa. E segundo ela, ia na farmácia e comprava medicamentos para poder dormir. É aconselhável? Não é? Tem que saber o nível, se é ansiedade, se é depressão. Como funciona nesse sentido da automedicação, doutora? Então, a automedicação é um risco, né, gente? Cuidado. Porque a gente não conhece o nosso corpo. Como ele tá. Então, às vezes, tu vai tomar algum medicamento para ansiedade ou para depressão que não necessariamente vão fazer o efeito. E vocês sabem que todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Ele não vai agir apenas... Ele pode tirar a tua ansiedade, mas ele pode dar ataque cardíaco, ele pode alterar a pressão. Pode piorar um problema ou criar outro que não existe. Então, o que a gente indica? Ou você vai para um profissional, um médico que vai te indicar, né? Ou um psiquiatra que vai te orientar se há necessidade ou não. Eu sempre falo assim, que a gente precisa também... Claro que quando a pessoa está em crise, ela precisa... né, baixar, né? Mas a gente precisa saber o porquê disso, né? O porquê dessa ansiedade. Por que eu não estou conseguindo dormir? Vamos nos questionar mais e tentar
tapar o sol com a peneira menos, né? Sim. Descobrir o porquê. Mas para descobrir, a gente não consegue sozinho muitas vezes, Alex. A gente tem que buscar ajuda. Então, para isso que a gente está aqui, É né? importante essa questão salientar, gente. Busca ajuda, né? É importante. Tem uma pergunta, até ainda falando sobre essa questão de medicação. Tem aqui o Marcos, que é lá do Sombrio. Só não consegui entender o teu bairro, Marcos. Depois tu manda ali pra gente. Que ele tá perguntando o seguinte: ele tem um pai idoso, tem em torno de 70 anos. O pai dele é muito agitado. Certo. E ele disse que fica nessa constância. Durante a semana, durante alguns tempos é agitado e durante outras semanas fica tranquilo, não quer sair do quarto, só fica em casa e mal come. Isso é um sinal de alerta para levar para um especialista? Sim, é um sinal de alerta. Até porque quando a gente vê antes, né, como a gente falou no início, é muito melhor e muito mais tratável do que tu esperar a crise. Sim. Né? Então, quando essa questão de depressão e mania, a pessoa está acelerada, depois a pessoa baixa. O que é isso, né? A gente chama de transtorno bipolar. Tá? Por quê? Porque a pessoa está em euforia e depois ela fica depressiva. Então, se isso acontece com frequência, a pessoa tem que buscar ajuda. Por quê? Porque tudo tem tratamento, gente. Tudo tem tratamento. É só a gente ficar atento e buscar. Entendi. E a gente percebe, por exemplo, como ele falou, tem 70 anos, o público idoso, às vezes, talvez será por conta de algumas limitações, né? Para ele poder estar em casa, ele diz que só fica no quarto, sai. Às vezes a questão da idade e limitação afeta também essa questão emocional, doutora? Afeta. Então, eu sempre indico também a questão do exercício físico, né? A gente sabe que o exercício físico, ele libera endorfina, o hormônio da felicidade, então tudo melhora. E quando a gente faz, pode ser qualquer exercício que a pessoa se identificar mais. É uma caminhada. Só o ato de fazer alguma coisa, de se movimentar, a pessoa já se sente melhor. Parece assim, mas sim, uma coisa tão cansativo, básica, né? Tipo, vou dar uma caminhada, vai fazer efeito. Não vai. Vai. Pode ter certeza que vai. Mas a gente tem que achar o que a gente gosta de fazer. Porque fazer por fazer também é chato, né? Às vezes até um próprio hobby, por exemplo, costurar ou algo assim do tipo, ajuda, doutora? Ajuda. Tudo que for, qualquer atividade. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de tocar violão, tem gente que gosta de pescar. Né? A gente vê muitos idosos também indo, né, para pescaria. Meu pai gosta muito, né, pai? Por quê? Porque ele diz que chega lá e a cabeça não pensa em nada, só foca no que ele tem que fazer ali. Tá relaxando, ficando tranquilo. Só que a pessoa tem que achar uma coisa que goste de fazer, né? Entendi. Agora tem uma outra pergunta aqui da Patrícia, de Balneário Gaivota, e ela tá falando referente ao trabalho. O que acontece? Ela mesma confessa que é ansiosa. E nos últimos dias ela tá sofrendo uma pressão muito grande, de tal forma que ela diz aqui que ontem no trabalho, com apenas conversa com o chefe, começou a chorar. Isso é um indicativo de estresse, muito estresse no trabalho, precisa de ajuda, ela quer entender o que está acontecendo. Então, Patrícia, é necessário buscar ajuda, porque a gente tem um limite, né? Então, cada um tem o seu limite. Só que às vezes a gente vai e não vai percebendo o nosso limite. Então, o meu limite é diferente do teu, que é diferente do teu, que é diferente do teu. Então, quando a gente começa a sair do nosso equilíbrio, que a gente diz, começa a querer ficar sozinha demais, a chorar por qualquer coisa, a olhar alguma coisa e já, né, se emocionar com coisas simples que antes a gente não se emocionava. Então, são questões do quê? De emocional abalado, de um desequilíbrio. Porque quando a gente está em equilíbrio, eu sempre dou esse exemplo, falo muito também nessa questão da gente se conhecer, né? Da insegurança, né? Porque quando se a gente está seguro de si, seguro do que a gente quer, seguro de quem a gente é, principalmente, a gente não se abala por qualquer coisa. E daí entra essa parte do autoconhecimento, né, doutora? Imagina. Então, assim, se eu tô seguro, tu pode me falar qualquer coisa. Tu não vai me atingir com tanta facilidade. Pode me atingir de alguma forma. Mas eu vou dizer, não, ele deve estar estressado, ele deve estar irritado por algum motivo, porque não sou eu. Entendeu? Agora, se tu me fala alguma coisa que mexe comigo,
eu já vou dizer assim, nossa, mas o que que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que isso? Eu vou me culpar por aquilo. Então, essa insegurança vai trazer essa instabilidade ou não emocional, né? Entendi. Agora tem uma outra pergunta, agora falando dos casais. A Sônia, ali de Sombrio também. De Sombrio está perguntando o seguinte. Ela já é casada há 47 anos. Certo. Bastante tempo, hein, Sônia? Ô, Sônia, Coisa parabéns. boa, né? Só que ela está mencionando o seguinte, nos últimos anos, né, ela vem percebendo uma distância entre ela e o esposo. Certo. No qual isso vem gerando aí algumas discussões e assim por diante. Mas ela diz que, particularmente, ela não enxerga mais o esposo no mesmo sentido emocional. E ela quer entender se isso é a questão emocional dela ou do esposo devido tanto tempo aí de casamento. Primeiro, parabéns para a Sônia, né, 47 Sônia? anos. 47 anos não é para qualquer um, né? Mas assim, Sônia, no início a gente sabe que é tudo, né, maravilhas, maravilhas no sentido, tá no momento de conhecimento, de, né, de paixão que a gente diz, e depois vai normalizando, vai criando a rotina, né, do casal e filhos e, né, Netos e 47 assim, anos, provavelmente tem netos, bastante né? conteúdo aí. Mas a gente sempre gosta de frisar é o diálogo. Então, assim, um ponto que assim, é primordial. O que que é? A gente ter liberdade para falar com o nosso esposo, com quem a gente tem dificuldade ou não, ou que a gente convive, né, Alex? A gente precisa conversar. No caso, seria ser transparente. Sim. O mais verdadeiro que tu for, ótimo. E falar dos sentimentos, o que é muito difícil. Porque às vezes a gente nem sabe o que está passando. É o caso dela, por exemplo. Ela A gente não sabe o que está sentindo. Ah, mas eu estou irritada. Mas por que eu estou irritada? Ah, porque o fulano me falou tal coisa e eu não gostei. Mas eu não falei pro fulano porque, eu não quero nem me incomodar. Sim. Não quero aumentar. Isso é pior. Aham. Então, quando a gente fala, a gente consegue, primeiro, colocar para fora o que a gente está sentindo, as nossas emoções, pensamentos, por mais que a gente não consiga externalizar exatamente como é. Mas falar já ajuda. Né? Então, quanto mais sincero A gente for a conversa, né? E falar dos sentimentos. Eu sempre digo assim, ó, tu não pode dizer, eu não gostei de tal coisa. Tá errado. Não tá errado. Não. O que tu fez me deixou triste. Falar de fato do sentimento. Do em sentimento. si, né? Por quê? Porque eu não tenho como questionar o teu sentimento. Só o meu, né? O sentimento é teu. Sim. Eu posso te dizer o quê, Alex? Alex, eu não gostei do que tu me falou. E tu vai dizer, não, mas eu não fui com essa intenção. A pessoa vai se defender. Se tu não fala, a pessoa nem sabe acha que tá tudo bem, né? É o jeito da pessoa, papapá. Mas se eu falo, eu tô dando direito pro outro se defender. Sim. Então, a Sônia, por exemplo, talvez o esposo dela não esteja nem sabendo que ela esteja sentindo Assim, isso, né? Esse distanciamento. Talvez para ele ache que é normal, que é assim mesmo, porque faz muito tempo, tal, né? Então, chamar para uma DR, que a gente diz, né? DR no sentido, conversar. Não, a gente não precisa brigar. A gente, como a gente falou no começo, tem formas de falar. Sim. E quanto mais tu falar do teu sentimento pro outro, melhor vai ser a percepção ali do outro, vamos dizer. Porque eu não tô te dizendo que tá errado o que tu tá fazendo. Eu tô dizendo que o que tu fez me deixou triste. Perfeito. Então, Sônia, chama o maridão para conversar, diz como é que tá esse coraçãozinho, porque 47 anos é 47 anos, é mulher. Doutora, é muita pergunta, é um assunto muito longo, né? Falar da mente é isso, né? E eu vou lhe agradecer por aqui, mas para quem quiser aí conversar com a doutora, saber mais informações, onde pode ir lhe procurar? Então, a gente atende na Clínica AME, como eu comentei no começo, né? Fica aqui em Araranguá. Nós temos o Instagram da clínica, por ali dá para chamar, dá para marcar, né? As meninas estão lá à disposição. Tem uma equipe bem legal para estar atendendo, né? Toda a região. Então, a gente tem clientes do Rio Grande do Sul que vêm para atendimento, né? Então, a gente está à disposição e não tenha medo de mostrar a sua fragilidade.
Perfeito, doutora. Então é isso. Porque ninguém é perfeito e todo mundo, uns têm mais facilidade, outros têm menos. Isso é normal. Não queira ser sempre 100%. Hoje, o meu melhor é 80%. E faz parte, Faz né? parte, tudo bem. Então, vou lhe agradecendo, doutora. Um excelente dia. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que a gente vai abrir mais leque para essa nossa conversa futuramente. A gente volta aí a conversar. A gente vai para um bloco comercial e, em seguida, volta com o nosso entrevistado, pré-candidato a deputado, né, o Fábio Brenzola, que vai trazer informações de como é que estão as eleições para 2022. A gente volta em sequência.